Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal Despertar do Ser, a nossa página no Instagram despertardoser.ucem. Sejam muito bem-vindos de volta à lição 122 de um curso em milagres, para a gente fazer a parte final, a parte 2 dessa lição que estava longa e eu decidi dividir em parte 1 e em parte 2 para não ficar muito longa. E a parte 1 já deu mais de 1 hora, hein? Então vamos ver como é que vai ser aqui a parte 2 agora. Eu sempre digo que vou procurar não fazer muitos comentários, mas é impossível, né, gente? A gente tá aqui estudando, né? Então ficar se limitando por causa do tempo, se eu estou disponível aqui para fazer isso, então eu tenho que estar disponível de corpo e alma, né? Então a gente vai de novo para aquele lugar de descanso, aquele lugar de quietude na mente certa, entregando a nossa total disponibilidade a Jesus e ao Espírito Santo. Se tiver que falar, se sentir de comentar, vou fazer isso para a gente enriquecer o nosso estudo e a gente aqui estabelece a meta da paz para que tudo que a gente aprenda aqui nessa aula seja para os propósitos do Espírito Santo apenas, para nossa alegria, para nossa felicidade e para que a gente possa voltar à consciência do nosso verdadeiro ser. Damos aquela respiração mais profunda, pausada, para eliminar a tagarelice. E a gente retorna da onde a gente parou, onde o professor Ken tinha feito um último comentário depois daquela passagem do capítulo 18. O professor Kennedy disse: ilusões não têm o poder de deter a simples verdade da expiação. Eis aqui a resposta, diz Jesus. Isso precisa ser repetido, o professor Ken fala, porque o ego nos diz que a resposta é encontrada em algum outro lugar, em nosso especialismo. Portanto, Jesus confronta o superaprendizado do ego com sua repetição da correção. Então, eis aqui a resposta. Não vires as costas para novamente vagar sem rumo. Eis aqui a resposta no perdão, né? Aceita a salvação agora. É a dádiva de Deus e não do mundo. O mundo não pode oferecer nenhuma dádiva de qualquer valor à mente que tenha recebido como seu o que Deus lhe deu. Quem que quer mendigar, quem que ainda vai querer continuar mendigando migalhas aqui de dádivas desse mundo, sabendo a herança que a gente tem? Se essa declaração for verdadeira, como é, eu só preciso rejeitar Deus e meu ego ficará bem. No entanto, uma vez que deixei Jesus entrar na minha vida e experimentei o seu amor, ainda que por um instante, um breve instante, não posso justificar qualquer crença em que esse mundo tem valor para mim. Para assegurar que isso não aconteça, somos continuamente impelidos pelo sistema de pensamento do nosso ego a julgar, manter mágoas e ficar doentes, inventando problemas inexistentes para os quais buscamos soluções inexistentes.
professor Kenneth é cirúrgico nessas palavras, né? A compulsão esmagadora de levar adiante esse vagar sem rumo, do amor para a culpa, para o corpo, nasce do pensamento de que, se permitirmos que a luz entre em nossas mentes e vivenciarmos seu amor, não mais poderemos justificar o pensamento de que existe qualquer coisa importante aqui. O Espírito Santo gentilmente nos lembra de que a nossa escolha permanecermos no inferno ou voltarmos para casa, pois sua presença, a presença do Espírito Santo, é a prova de que o amor do céu não desapareceu. Em nossa insanidade, nós escolhemos desaparecer com ele, mas agora escolhemos retornar. Em nossa insanidade, nós escolhemos desaparecer com o Espírito Santo, nós escolhemos deixar nossa mente certa desaparecer com o Espírito Santo, mas agora a gente escolheu retornar. É vontade de Deus que a salvação seja recebida hoje. A gente não precisaria esperar mais nada. E que os labirintos dos teus sonhos não mais escondam de ti que nada são. Não vamos perceber que nossos sonhos não são nada até olharmos para eles. É por isso que o perdão pode ser definido muito simplesmente como olhar para o ego sem julgamento. O que é impossível se olharmos sozinhos. Está aí o problema de a gente olhar sozinho para todas essas imagens que constituem o nosso ser egóico, a nossa personalidade, a nossa história de vida. Os acontecimentos da nossa experiência, da nossa vida, com os nossos relacionamentos especiais. Se a gente olhar para todas essas sombras com o ego, a gente vai estar julgando e a gente vai estar dando realidade para todo esse filme, para todo esse sonho. E se a gente olhar com Jesus, com o Espírito Santo, a gente vai ver tal como eles são. Como aquela cortina que Jesus estava falando ali na primeira parte da lição, né? Que é como uma nuvem escura, que não segura nada, que não prende nada, que se a gente tentar tocar, a gente não vê nada, não tem nada de fortaleza ali, né? Então, o perdão pode ser definido muito simplesmente como olhar para o ego sem julgamento, e o que é impossível se olharmos sozinhos. Daí a ênfase de um curso em milagres em escolhermos um professor diferente. O ego nos faria acreditar que, mesmo que realmente merecêssemos a salvação, suas dádivas estariam lá no futuro, né? Um futuro distante. Quando eu morrer e for para o céu, eu vou para o paraíso. Num futuro. Dessa forma, tornando o tempo linear e sua fonte, a fonte do tempo, que é o pecado, a culpa e o medo, estaremos tornando reais também. Jesus nos ensina, em vez disso, que a salvação é imediata. O passado pecaminoso, que foi a causa do futuro, nunca aconteceu. E aí ele coloca uma passagem do capítulo 26 que diz: o único problema que permanece para ti é o fato de veres um intervalo entre o momento em que perdoas e o momento em que vais receber os benefícios de confiar em teu irmão.
a salvação é imediata. A não ser que a percebas assim, terás medo da salvação. A salvação iria apagar o espaço que ainda vês entre vós e permitiria que viesseis a ser um instantaneamente. E é aqui que temes que a perda possa estar. O teu medo não é a perda futura. Ao contrário, o que te aterroriza é a união presente. Quem poderia sentir desolação a não ser agora? Uma causa futura ainda não tem efeitos. E, portanto, se tens medo, é preciso que exista uma causa presente. E é isso que necessita de correção, não um estado futuro. Não te contentes com a felicidade futura. Ela não tem significado e não é a recompensa justa para ti. Gente, olha que importante isso. Eu vou repetir. Não te contentes. Isso é uma passagem do livro Texto de Um Curso em Milagres. É o que Jesus ditou a Ellen. Não te contentes com a felicidade futura. Ela não tem significado e não é a recompensa justa para ti. Pois tens uma causa para ser liberada agora. Não olhes para o tempo, mas para o pequeno espaço que ainda está entre vós, do qual ambos têm que ser libertados, eu e você, nós e o nosso irmão. O propósito do Espírito Santo agora é o teu propósito. A sua felicidade não deveria ser a tua também? A felicidade do Espírito Santo não deveria ser a tua também, já que somos o mesmo? E me veio algo assim na mente, mas eu não parei para falar, gente, agora não sei. Não era para ser. O perdão nos traz essa verdade, liberando-nos para a felicidade, conforme nos libera do medo de perdermos nossa identidade presa ao tempo. Essa nossa identidade, né? Essa identidade que a gente essa personalidade, esse ser egóico que a gente se identifica, ela tá presa ao tempo, que a gente se identifica também. Nós, portanto, podemos aceitar a salvação agora, não na próxima semana, no próximo ano, no pós-vida ou na próxima vida, mas nesse exato instante. Eu sei bem que tem muita gente que diz: eu não tenho, eu não acredito que eu vá me iluminar agora nessa vida. E nem tenho, como é que eu vou dizer? Muitas pessoas não se acham capazes de despertar agora. Mas Jesus está dizendo que é agora, nesse exato instante. As dádivas de Deus são redimidas no instante santo. As nossas, quando escolhemos nos unir a elas. Então, as dádivas de Deus são redimidas no instante santo. E as nossas dádivas quando escolhemos nos unir a elas.
E essas lições aceleram esse dia feliz. Mas todo o atraso é uma decisão da gente continuar achando que a gente tem mais ganho com o ego do que com o Espírito Santo. É isso que nos atrasa. Abra os teus olhos hoje e olha para um mundo feliz, de segurança e paz. Isso significa que nossos olhos estão fechados. E estão porque vemos o que não está lá. Nós pensamos que estamos vendo, mas Jesus continua nos dizendo que os olhos do corpo não veem, assim como os ouvidos não ouvem e o cérebro não pensa. O que vemos é apenas uma parte do sonho. Essa abertura dos olhos é a mesma coisa que segurar a mão de Jesus e ver o mundo através dos seus olhos. Visão na qual o perigo e os conflitos do mundo do ego são alegremente trocados por um mundo feliz de segurança e paz. Nossa, parece aquelas coisas de filme, de mágica, assim. Encostou em Jesus e vê com a mente um mundo feliz de segurança e paz. Ele diz que a gente é capaz de fazer isso. Se ele diz, eu acredito. O perdão é o meio pelo qual ele vem tomar o lugar do inferno. Então é a nossa disponibilidade de oferecer o perdão ao irmão, porque é o mesmo que oferecer o perdão para nós mesmos. E eu sei que a gente está muito iniciante ainda, que a gente não consegue ainda compreender que culpa é essa inconsciente que a gente carrega. E também, muitas vezes, a gente não consegue conceber de perdoar, porque a gente pensa que coisas pequenas a gente pode perdoar, mas coisas grandes a gente não consegue. Então a gente ainda está dizendo que a gente prefere o inferno a perdoar. Esse mundo feliz, como vamos ver no parágrafo 12, é o mundo real. É o estado mental no qual nossos pecados são perdoados. A linda seção no texto chamada O Espaço que o Pecado Deixou descreve esse mundo que o perdão traz. E aqui está o parágrafo inicial. É do capítulo 26. O perdão é o equivalente que existe nesse mundo para a justiça no céu. Ele traduz o mundo do pecado em uma simples palavra, onde se pode ver o reflexo da justiça que vem de além da porta, atrás da qual está a ausência total de limites. Nada do amor sem limites poderia necessitar de perdão. E o que é a caridade dentro desse mundo? Cede lugar à simples justiça depois da porta que se abre para o céu. Ninguém perdoa a não ser que tenha acreditado no pecado e ainda acredite que tem muito a ser perdoado. O perdão, assim, vem a ser o meio pelo qual ele aprende que nada fez que precise ser perdoado. O perdão sempre está naquele que o oferece, até que ele se veja como não tendo mais necessidade de ser perdoado. E deste modo, ele é devolvido à sua função real de criar, que é o seu perdão
lhe oferece de novo. O perdão nos devolve a nossa função de criar no céu. Porque tão somente quando perdoamos o irmão, estamos perdoando a nós mesmos. Na quietude, Jesus volta aqui no outro parágrafo. Então, o perdão é o meio pelo qual ele vem tomar o lugar do inferno. Desculpa, gente. Já falei bastante hoje, né? Então, o perdão é o meio pelo qual ele vem tomar o lugar do inferno. E na quietude, ele surge para saudar os teus olhos abertos e encher o teu coração de profunda tranquilidade. À medida que verdades antigas, eternamente recém-nascidas, surgem na tua consciência. Essas verdades antigas, a separação de Deus que nunca aconteceu, e nós continuamos sendo seu filho, estão sempre dentro de nossas mentes. Então, essas verdades antigas que Jesus fala nesse parágrafo é a memória de que a separação de Deus nunca aconteceu e nós continuamos sendo seu filho. Isso está na nossa mente certa. E uma vez que as ocultamos, nossa função é removermos as barreiras da sua lembrança. Removermos as barreiras da sua lembrança. O perdão é o meio e a consciência renascida da paz de Deus é o fim. O perdão é o meio para a gente chegar na paz de Deus. O que vais lembrar nesse momento nunca poderá ser descrito. No entanto, o teu perdão te oferece isso. Como Jesus já explicou muitas vezes, nossa consciência renascida não pode ser compreendida, pois o amor de Deus transcende nossa capacidade de compreensão. No entanto, nós podemos entender os meios que o perdão proveu para nossa lembrança. O parágrafo 9 começa com as instruções para os períodos de prática, que, assim como todos os outros, são destinados a nos ajudarem a alcançar esse novo nível de compreensão. Lembrando-nos das dádivas do perdão, empreendemos nossa prática de hoje com esperança e fé de que esse será o dia em que a salvação será nossa. Nós a buscaremos, hoje, com ardor e alegria, cientes de que seguramos a chave em nossas mãos, aceitando a resposta do céu ao inferno que fizemos, mas no qual não mais queremos permanecer. Já dissemos não ao ego e sim a Jesus. Se não formos ardorosos e alegres em nossa prática, poderíamos muito bem não fazer os exercícios. Essas características são cruciais para nosso avanço no currículo, pois sem elas nós iríamos alegremente continuar escravizados ao ardor do ego de manter a separação. Reconhecer que a individualidade é o inferno e a unicidade é o céu provê a motivação para aprender uma lição diferente de um professor diferente. Alegremente, então, pegamos a chave, que é a dádiva do perdão, de mãos que sempre a estenderam para as nossas, mas a gente não aceitava. Unidos agora a Jesus, possuímos os meios para abrirmos o portão do céu e voltarmos para casa. Mais uma vez eu repito para vocês, né?
Um curso em milagres podia ser chamado de um curso de perdão, porque é só pelo perdão que a gente consegue voltar para casa. E faz todo sentido, né, gente? Porque vamos dizer que vamos imaginar uma cena dessas aqui no mundo da forma, né? Em que a gente traísse pai e mãe, botasse fogo na casa e aí depois de muito tempo a gente quisesse voltar. Por isso que Jesus falava, quando falava, né, com parábolas, através de parábolas, ele fala da parábola do filho pródigo, né? Do medo que o filho pródigo tinha de voltar para casa. Então, enquanto a gente não reconhecer que nada disso aconteceu, que a gente não tem culpa de nada, que na verdade isso tudo aqui é um sonho maluco de uma mente insana, né? Que fez tudo isso ilusoriamente, que Deus nunca nos julgou por nada. Portanto, ele não tem que perdoar porque ele nunca julgou. Porque a gente continua em casa, só que a gente está dormindo, sonhando que separou. Se a gente não tiver essa consciência, a gente nunca vai querer fazer nada que seja os meios para voltar para casa, né? Então, o perdão é esse meio, porque é perdoando o irmão que eu estou estendendo o perdão a mim mesma de que eu nada fiz, de que eu nunca pequei, assim como meu irmão nunca pecou. É só assim que a gente pode voltar para casa. Voltando aqui para a lição, então, para esse parágrafo 10, Jesus diz: de manhã e à noite ofereceremos com alegria um quarto de hora a busca na qual o fim do inferno está garantido. Quarto de hora, né, gente? 15 minutos. 15 minutinhos. Começa com esperança, pois alcançamos o ponto de mutação em que a estrada vem a ser muito mais fácil. Jesus está nos dando um alívio aqui, um ânimo. E agora o caminho que ainda temos que percorrer é curto. De fato, estamos bem próximos do final estabelecido para o sonho. Sabe que isso me vem na cabeça como que o pai dissesse assim, ó, tá, chegou. Chegou de brincadeira. Chegou dessa brincadeira aí, né? Tá vendo os filhos brincando com fogo. E chegou, tá, chega isso daí, já tá muito perigoso. Vamos parar com essa brincadeira dessas crianças aí. Vou botar, ó, tem hora aqui, ó. Acabou. Acabou, gente. Gente, isso é uma coisa bem séria, assim, porque eu lembro de uma memória que eu tinha lá pelos meus 11 anos, por aí, 11, 12 anos, que eu tinha uma coisa na minha mente que me dizia que essa minha vida ia ser algo muito diferente do que eu sempre tinha visto. E eu acho que é isso. É o fato de estarmos bem próximos do final estabelecido para o sonho. Nosso ardor recém-encontrado dá alegres boas-vindas a cada período de prática, pois ele anuncia nossa decisão de terminarmos a jornada e despertarmos do pesadelo do ego. Confrontados pela bifurcação da estrada, fizemos a escolha que constitui o ponto de mutação. Dessa forma, suavizando o nosso caminho. Essa decisão é descrita na seguinte passagem do texto, capítulo 22. Quando chegas ao local aonde a bifurcação na estrada é bem evidente,
não podes ir adiante. Tens que ir por um caminho ou por outro. Pois agora, se fores em frente pelo caminho que seguias antes de chegar à bifurcação, não irás a parte alguma. Todo o propósito de vires até aqui era decidir qual o rumo que tomarás agora. O caminho por onde vieste já não importa mais. Não pode mais servir. Esse caminho não serve mais. Ninguém que tenha chegado até esse ponto pode tomar a decisão errada, embora ele possa adiar. E não há trecho da jornada que pareça mais sem esperança e fútil do que estar onde a estrada se bifurca sem decidir que caminho tomar. Mergulha na felicidade ao começar esses períodos de prática, pois oferecem as infalíveis recompensas de perguntas respondidas e do que resulta da tua aceitação da resposta. Hoje te será dado sentir a paz que o perdão oferece e a alegria que o levantar do véu descortina para ti. Como estamos felizes em praticar os exercícios que vão nos levar para casa. Cada vez me identifico mais com o nome dessa jornada que a gente está fazendo aqui, que eu coloquei nessa playlist pra gente aqui. Jornada de volta para casa. Como estamos repletos de alegria, conforme nossos questionamentos foram trazidos à única resposta, na qual é encontrada a fonte da nossa paz. Nós continuamos com a bifurcação da estrada e quase podemos sentir a alegria de Jesus conforme seu perdão nos desperta para a nossa alegria. Mais uma passagem aqui do livro Texto, capítulo 22. E assim, tu e o teu irmão estais aqui nesse lugar santo, diante do véu do pecado que pende entre vós e a face de Cristo. Permite que ele seja erguido como aquela cortina quando termina o teatro e a realidade está lá atrás, né? Levanta-o junto com teu irmão, pois é apenas um véu que está entre vós. No entanto, isso está quase no fim em tua consciência, e a paz te alcançou mesmo aqui, diante do véu. Pensa no que acontecerá depois. O amor de Cristo iluminará a tua face e brilhará a partir dela sobre um mundo escurecido que necessita de luz. E desse lugar santo, Ele, o Espírito Santo, retornará contigo sem deixar o mundo e sem deixar-te. Tu virás a ser o seu mensageiro do Espírito Santo, devolvendo o Espírito Santo a si mesmo, porque o Espírito Santo é a nossa mente certa. Pensa na beleza que verás, tu que caminhas com Ele, com o Espírito Santo. E pensa como tu e teu irmão parecereis belos um para o outro. Como estareis felizes por estardes juntos, após uma jornada tão longa e tão solitária, na qual cada um caminhou sozinho. Os portões do céu agora estão abertos para ti e irás abri-los agora para os pesarosos. E ninguém que contemple o Cristo em ti deixará de regozijar-se. Como é belo o que viste além do véu, e trarás para iluminar os olhos cansados daqueles que agora estão exaustos, como tu já estiveste uma vez. Como ficarão agradecidos ao ver-te chegar entre eles, oferecendo-lhes o perdão de Cristo, para dissipar
a sua fé no pecado. Quem, uma vez tendo experimentado essa alegria, iria jamais, exceto insanidade, escolher restaurar o véu do julgamento que mantém dois irmãos separados e obscurecidos para tal felicidade? E como é alegre deixar que a resposta do perdão se estenda para tocar todos aqueles que ainda não a aceitaram. Diante da luz que receberás hoje, o mundo se desvanecerá até desaparecer. Quando trazemos as complexidades do nosso sistema de pensamento, nossos pensamentos de culpa e ataque à luz, ela simplesmente os ilumina, dissipando-os, como aquelas nuvens que Jesus estava falando na primeira parte da lição. O mundo que se desvanece parece ser físico, mas é apenas uma sombra da culpa. Portanto, quando uma pessoa perdoa, o mundo não vai literalmente se desvanecer, como o que nunca pode. Desculpa, gente, de novo, vamos refazer essa frase, porque o professor Ken faz umas frases longas e às vezes não consigo, dar um tilt aqui, dar uma pane. Portanto, quando uma pessoa perdoa, o mundo não vai literalmente se desvanecer, porque como o que nunca foi pode se desvanecer? Como que uma coisa que nunca existiu pode se desvanecer, né? Mas o que realmente se desvanece são os pensamentos de culpa na mente, o objeto do perdão. Nós precisamos sempre manter isso em mente, pois de outra forma vamos sair dos trilhos muito rapidamente. Portanto, conforme eu levo a escuridão da minha culpa à luz do amor de Jesus, olhando para ela com Ele, a culpa desaparece, porque ela nasce da minha crença de que sou separado dele e de Deus. Conforme eu me uno a Jesus, desfaço a própria causa da escuridão, a separação, da qual o mundo é apenas uma sombra. Assim, ele só pode se desvanecer na presença da unicidade. E verás surgir um outro mundo, e não terás palavras para retratá-lo. Caminhamos agora diretamente para a luz e recebemos as dádivas que nos foram reservadas desde o início dos tempos, à espera do dia de hoje. Esse é o mundo real. Uma vez que ele não é um lugar físico, a lição não quer dizer, por exemplo, que se ele estiver escuro e nublado antes de você fazer a lição, o sol vai subitamente emergir quando completá-la. Tal expectativa é mágica, arrogante e irrelevante. É a escuridão da mente que desaparece, permitindo que a luz da expiação, a base do mundo real, simplesmente brilhe na nossa mente. Vamos ver novamente as palavras inspiradoras no fim do texto, conforme Jesus descreve o mundo indescritível para o qual está nos levando, junto com os nossos irmãos. Capítulo 31. Meus irmãos na salvação, não deixem de ouvir a minha voz e de escutar as minhas palavras. Eu nada peço senão a tua própria liberação. Não existe lugar para o inferno dentro de um mundo cuja beleza pode ainda ser tão intensa e tão abrangente que apenas um passo o separa do céu. Aos teus olhos cansados, eu trago a visão de um mundo diferente, tão novo,
tão limpo e fresco que esquecerás a dor e a tristeza que viste antes. Entretanto, essa é uma visão que tens que compartilhar com todas as pessoas que vês, pois de outro modo não a contemplarás. Dar essa dádiva é a forma de fazê-la tua. E Deus determinou, em benignidade amorosa, que ela fosse tua. Mais uma vez, o nosso irmão somos nós. Então, tudo que eu estou dando, eu recebo no mesmo instante. O perdão oferece tudo o que queres. Tudo o que a gente quer vem a nós por intermédio do perdão. Hoje todas as coisas que queres te são dadas. Não deixes que as tuas dádivas sumam da tua vista durante o dia. Quando voltares a encontrar um mundo de mudanças passageiras e aparências desoladoras. Conserva as tuas dádivas na tua consciência com clareza, ao ver o imutável no coração da mudança, a luz da verdade por trás das aparências. E o professor Kenneth vai falar um pouco aqui pra gente sobre isso, tá? Fazer um comentário bem longuinho. Ele diz que ele tem enfatizado repetidamente, porque o livro de exercícios enfatiza repetidamente que essas lições não têm significado se você não aplicá-las à sua vida diária. Não tem jeito. Isso é crucial para entender esse importante parágrafo. Não é suficiente ter uma experiência meditativa, maravilhosa, na qual você vê a escuridão da culpa desaparecer em sua mente e Jesus brilhando em glória, com você brilhando junto com ele, se quando você dá um passo atrás para o mundo, tudo isso se vai e você fica zangado, impaciente, doente, aborrecido e preocupado. Ai, professor, quer dar uns bolachas na gente de vez em quando, né? Jesus está nos pedindo para prestarmos atenção cuidadosa ao que acontece em nossas vidas diárias ao encontrarmos um mundo de mudanças passageiras e aparências desoladoras. E ao fazermos isso, levarmos a luz da verdade, do perdão e do amor conosco. Então, não importando o que está acontecendo ao nosso redor, vamos permanecer em paz. Portanto, o propósito dessas lições não é simplesmente nos fazer vivenciar momentos santos logo cedo pela manhã, ou 2 vezes ao dia, ou tarde da noite, quando estamos completamente sozinhos. Assim é fácil, né? O propósito é trazer sua verdade às nossas experiências diárias e ver o imutável no coração da mudança. Tudo aqui muda. O que nos agrada em um dia, no outro não vai nos agradar. Uma pessoa de quem gostamos hoje, não vamos gostar amanhã. No entanto, o que é imutável é o amor de Deus, representado para nós por Jesus e pelo Espírito Santo. Portanto, ele nos pede para mantermos o pensamento diário em mente, conforme atravessamos o nosso dia, aceitando o desafio de trazermos o mutável ao imutável. O nosso gosto e desgosto para o amor de Jesus. Vê se eu quero. Essa luzinha aqui tá ficando mais escura.
A gente já sabe, a gente já viu isso um montão de vezes, né, gente? Mas a gente escolhe esquecer. Que as lições de um curso em milagres precisam ser usadas, praticadas durante o nosso dia na escola, que são os nossos relacionamentos, que é quando a gente tem que perdoar um irmão antes de estourar, explodir e já deixar de gostar ou continuar odiando. É não fazer da boca pra fora, sabe? Até tava falando antes, na primeira parte da lição ali, que eu tava pensando em fazer um vídeo de meditação referente àquelas imagens que Jesus pedia pra gente ver ontem na lição 121, né? Mas é isso aqui que ele tá falando, não adianta nada a gente ficar fazendo meditaçõezinhas e visualizações e não sei o que, se qualquer coisa a gente tá puto, a gente tá zangado, tá com raiva, tá? E não usa essa sala de aula, desses momentos, para perdoar. Voltando aqui, não sejas tentado a deixar, Jesus falando aqui no parágrafo 14, não sejas tentado a deixar que as tuas dádivas passem despercebidas e caiam no esquecimento, mas mantém-nas com firmeza em tua mente através das tuas tentativas de pensar nelas pelo menos por 1 minuto a cada quarto de hora que passa. Lembra-te do quanto estas dádivas são preciosas com esse lembrete, que tem o poder de mantê-las na tua consciência ao longo do dia. O perdão oferece tudo o que eu quero. Hoje aceitei isso como verdadeiro. Hoje recebi as dádivas de Deus. Jesus, portanto, nos pede. Agora o professor Kenneth vai finalizar aqui com esse comentário. Jesus, portanto, nos pede, pelo nosso próprio bem, que apliquemos seus ensinamentos com tanta frequência quanto pudermos através do dia, a cada 15 minutos, se possível, na verdade, ainda mais do que isso. Se nós esquecermos, deveríamos estar atentos para nos lembrar que é o medo em nossas mentes que tem nos motivado, não a perda da função cerebral. Ninguém tá com problema de memória, não, tá? Isso é resistência do ego pelo nosso medo de voltar para nossa mente. Assim, podemos voltar nossas mentes ao ponto de escolha, quando escolhemos a dor e o sofrimento como preço que queríamos pagar para sustentar nosso ser individual separado. Agora, cientes da nossa escolha, podemos escolher novamente, lembrando que o que realmente queremos é o fim da dor e alcançar a paz. Com essa dádiva como nossa meta, nós alegre e determinadamente escolhemos perdoar. E então, um sorriso substitui uma lágrima. Uma bênção remove uma maldição. E o amor bane o ódio. Um milagre antigo veio para abençoar e para substituir um inimigo antigo que veio para matar. Gente, sabe aquela coisa que a gente diz assim, ó, nossa, eu tenho um padrão de repetição na minha família, de estar sempre sofrendo por tal coisa, ou tem uma repetição um padrão de repetição na minha vida, que eu tô sempre atraindo relacionamentos ruins, ou eu sempre perco dinheiro, ou eu sempre fico doente, tô sempre doente, quando eu me curo de uma coisa, começa a outra.
ou eu troco de emprego e sempre dá ruim, sabe? Sabe esse padrão de repetição assim? Então, o perdão acaba com isso. Um milagre antigo veio para abençoar e para substituir um inimigo antigo que veio para matar. Então a gente está sempre repetindo o sonho. A gente está sempre repetindo o sonho. Não tem nada novo. O sistema de pensamento da culpa, ele nos mantém com culpa na mente, projetando lá fora, e isso reflete nos nossos comportamentos e a gente continua fazendo coisas que vai nos manter aprisionados no sistema de culpa. Então a gente continua fazendo. E aí a gente tem culpa por aquilo que fez, e aí a gente se pune e projeta. É uma repetição. É uma fita que está sempre sendo repetida. E o meio dessa fita parar de se repetir é o perdão. Quando a gente perdoa o irmão, a gente está se perdoando pelo que nos faz nos manter no sistema de culpa. Sabe aquela corridinha do ratinho naquela roda gigante, aquela rodinha que botam ele assim? A gente tá naquilo ali e a gente tá alimentando o sistema de pecado, culpa e medo na mente. E a gente segue mantendo aquele padrão. No momento que a gente começar a perdoar, a gente precisa perdoar o irmão, porque ele é o nosso reflexo. É ali que a gente perdoando ele, a gente está perdoando a gente, porque quando a gente está dando, a gente está recebendo. E a gente se perdoa. No momento que a gente se perdoa, a gente para de repetir padrão de comportamento que nos levam ao sofrimento, à dor e a mais culpa. Eu entendi esse sistema, sabe? Eu tô num nível que eu consegui compreender esse sistema, mas ainda preciso de mais prática para perdoar, para parar de repetir. Mas eu já compreendi que é através do perdão. Então essas lições, a 121 e a de hoje, e aí nas próximas que o professor Ken está falando, que tem a ver com o perdão, elas são profundas e muito importantes para que a gente acabe com esse sistema de repetição de sofrimento, de dor, de culpa. Tá bom, meus amados? Tá bom, meus queridos? A gente finalizou então a lição 122. Ai, pratiquem bastante, boa prática para vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã de novo, na lição 123. Beijo. Pratiquem muito o perdão. Vou ver se eu faço aquela meditação do perdão que Jesus fala na lição 121 de ontem. Ver se eu faço um vídeo só assim, meditação para o perdão, através de um curso em milagres. Tá bom, amores? Beijo. Fui.